E aí, pessoal? Eu me chamo Israel e hoje eu vou contar um relato bizarro pra vocês. Quem era aquela garotinha? Uma prima minha conta que certa vez houve um acidente terrível na avenida em frente ao edifício em que ela mora. Dois carros haviam batido violentamente. E um dos carros estava uma garotinha que morava no prédio desta minha prima. Ela conhecia a garota de vê-la quase que diariamente. Conhecia também os pais, assim de passagem pelas áreas comuns do prédio. A garotinha ficou muito ferida no acidente e foi hospitalizada em estado muito grave. E ao perguntar ao porteiro se ele tinha notícias da criança, obteve uma resposta um pouco vaga. Enfim, ao que parecia, a garotinha havia melhorado. Certa vez, ao esperar o elevador social para ir ao trabalho, ela começou a ouvir uma risada de criança que cada vez ficava mais próxima e então percebeu que vinha do elevador de serviço, que se aproximava do andar em que ela estava. Então, ela correu até ele para ver se dava tempo de pará-lo e pegá-lo, pois estava com um pouco de pressa. O elevador estivera por alguns dias parado para manutenção, por isso, ela que ia para a garagem onde o elevador social não chegava. Na hora, ela ficou surpresa em ver que o elevador de serviço estava funcionando. Ela correu e não conseguiu pegar o elevador, mas pôde ver claramente pela janelinha da porta do elevador que lá dentro, enquanto a cabine passava pelo andar, estava a garotinha acidentada, que olhou para ela e começou a gargalhar. Minha prima ficou radiante, pois ela havia ficado muito comovida com o acidente e o jovem casal de pais da garotinha, ao que ela não teve acesso após o acidente, mas imaginava como devia estar. Enfim, ela chegou a comentar no trabalho, pois também havia comentado o acidente. As pessoas também demonstravam um alívio a serem informados que a garotinha estava bem. Na manhã seguinte, ela aguardava o elevador do serviço para ir ao trabalho, mas ele demorava muito. Ela ficou muito chateada, julgando que alguém estava prendendo o elevador em outro andar. Deu uns tapinhas na porta e chegou até a assobiar dentro do fosso para ver se o provável prendedor soltava o elevador para ela. Ela esperou e desistiu. Foi de social, mas na passagem para a garagem, aproveitou e reclamou com o porteiro para que ele fosse verificar quem estava prendendo o elevador de serviço. Ele ficou confuso e surpreso e levou ela até o elevador de serviço. E chegando lá, ela completamente pasma, viu o elevador com a placa de reparo. Antes que ela perguntasse se ele havia quebrado de novo, o porteiro já foi logo falando que a peça a ser trocada ainda não havia chegado e que por isso o elevador estava entrando no 7º dia sem funcionar. Minha prima disse que a impressão dela foi parar no pé na mesma hora e ela teve uma pequena vertigem e não conseguiu falar, gaguejava. Teve uma crise de choro instantânea e subiu para a recepção do prédio. Lá o porteiro lhe deu um pouco de água com açúcar. Ela lembrou que na véspera estacionou o carro e chegou a ver a placa no elevador e pensou, quebrou de novo e subiu no social. Mas provavelmente por estar muito cansada, apagou isso totalmente da cabeça e naquela manhã não lembrava disso. Ela não conseguiu ir trabalhar e passou aquele dia inteiro com uma dor na cabeça muito forte e só chorava. Passou o dia chorando sem parar enquanto lembrava de tudo. Muitos dias depois, após procurar muito, ela obteve notícias da garotinha. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada seguinte ao acidente. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam desse relato? Me conta aqui nos comentários.